Agora a gente vai começar a estudar a estrutura dos sólidos. Então, a gente já viu, né, que tanto átomos, moléculas ou íons, quando a temperatura onde eles estão vai sendo cada vez mais baixa, uma hora eles conseguem se ligar de forma definitiva um com o outro. O que muda é o jeito como eles se ligam, né? E aí então a gente tem a estrutura sólida entre as moléculas. Então, o coletivo de moléculas ali, todas elas chegam nessa estrutura que a gente chama de sólido. Bom, essas possibilidades das moléculas formarem sólidos, na verdade, são quatro possibilidades, que são essas quatro que a gente vai ver detalhadamente cada uma delas, tá? Mas, antes de eu falar dessas quatro, a gente também pode dividir os sólidos em dois grandes grupos, que é o seguinte: um grande grupo é o chamado sólido cristalino. Sólido cristalino é quando a gente tem uma organização entre as moléculas, átomos, tá? Ou íons, tanto faz, quando formam um sólido. Quando essa estrutura ela é de forma, digamos assim, organizada, ela é previsível, a gente consegue entender ela, tem uma repetição, né, conhecida. E a outro grande grupo de sólidos, acho que não diz aqui, né, mas mais para baixo eu vou catar, ele está aqui, ó, é o que a gente chama de sólido amorfo. Amorfo, a palavra amorfo quer dizer que não tem forma. Então aqui a gente tem um exemplo do quartzo, que é formado por sílica, essa molécula aqui, ó, o SiO2, e quando a sílica ela forma uma cadeia bem organizadinha, como está desenhado aqui, ó, inclusive essa sílica aqui ela está desenhada em 2D, né? Mas na real ela tem cada silício aqui ele se liga com é, 4 oxigênio, tá? Então aqui está mostrando aqui um silício, os oxigênios estão em vermelhinho, mas está faltando um oxigênio para cima aqui. Na verdade aqui isso aqui é um desenho 3D, assim, é uma malha, assim, ó. Até lembra um pouco aquela imagem que vocês devem estar na cabeça da água na forma gasosa, né? Na forma gasosa não, da água na forma sólida, né? Formava uma cadeia zona assim gigante. O quartzo é isso, aqui é um desenho fatiado do quartzo, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso aqui é uma cadeia que se repete de forma organizadinha, assim. E isso é o quartzo, que é feito de sílica. Só que a mesma sílica que conseguimos fazer o quartzo, com a mesma sílica a gente também consegue fazer o vidro. Só que quando a gente faz o vidro é uma coisa desorganizada da sílica. Então vocês podem ver a estrutura do vidro é como se fosse um quartzo todo quebrado. Várias cadeias aqui não se formaram direitinho e está tudo bagunçado. Então o vidro ele é um sólido, mas ele tem um comportamento, um desenho, digamos assim, bagunçado, né? Que é não está organizado as cadeiazinhas aqui do da sílica, né? Então o que vocês podem ver é o seguinte, ó. Essa divisão aqui que eu estou falando para vocês ela é uma divisão geral zona, assim, né? A gente pode fazer a divisão de que os sólidos ou eles formam ou se solidificam na forma cristalina ou os sólidos se solidificam na forma amorfa, tá? Então é isso. Então agora eu vou usar esse mesmo vídeo aqui, né, para iniciar. A gente vai agora sim, a gente vai estudar quais são as quatro possibilidades de termos sólidos, tá? Então a gente vai começar pela primeira aqui do livro. Então eu vou seguir a sequência do livro e a gente vai começar a estudar então o que que são. Ah, depois aqui, ó, essa tabela aqui é muito interessante, é 5.4, mas eu acho que eu só vou voltar nela depois que a gente estudar o resto, tá? Porque não, vocês vão começar a ler isso aqui e nem sabem direito o que que é. Então, vamos começar a estudar a primeira possibilidade, lembrando que são quatro, né? Então a gente vai começar a primeira possibilidade de formar um sólido. E a primeira possibilidade é o que a gente chama de sólido molecular. Então aqui, pessoal, eu sempre digo, ó, o nome da coisa já é o menor resumo sobre o assunto. Então, se está dito sólido molecular, já deve imaginar que isso aqui são sólidos formados por moléculas. E então já deu para pensar que aqui a gente não está falando de sólido formado por íon, né? A gente não está falando de sólido formado por átomo. Então a gente está falando de sólido formado por molécula. Então é um coletivo de moléculas. São várias moléculas que estão se ligando uma com as outras para formar um sólido. E aí então, aqui
esse assunto aqui, esse tipo de sólido, é exatamente aquilo que nós estávamos estudando antes aqui dentro desse capítulo, que são as ligações intermoleculares. Então, uma sucessivas interações intramoleculares entre as moléculas possibilitam com que elas formem um sólido. Então, dentre os sólidos moleculares, a gente tem bastante exemplo de sólidos moleculares que são cristalinos, ou seja, cristalino quer dizer bem organizado, né? A estrutura. E a gente também tem bastante exemplo de sólidos moleculares que são amorfo, não tem formato, não tem uma repetição, tá? Então, a gente já viu que a sílica, eu acabei de falar que a sílica aqui tá o desenho, né? Vou voltar rapidinho ali, ó. A sílica é uma sequência que se repete de forma perfeita e forma um sólido cristalino. E tudo isso aqui é ponte de hidrogênio que está acontecendo aqui, ó. É uma ligação intermolecular. E a mesma sílica consegue fazer o vidro, que é amorfo, não tem formato nenhum. Mas também o que liga as moléculas de sílica no vidro é as pontes de hidrogênio também, né? Só que tem um detalhe aqui. A gente também consegue ter outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, a água, a gente já viu esse exemplo, né? Que a água formando gelo, ela forma um monte de ponte de hidrogênio bem organizadinha, então é uma forma cristalina, né? Um sólido molecular de forma cristalina. A gente tem, deixa eu pensar aqui, no livro ele fala do açúcar, né? Uma sequência de moléculas de sacarose, elas têm grupamentos OH que formam ponte de hidrogênio com outras moléculas de sacarose. E isso dá também para a gente uma estrutura cristalina. E aqui no livro fala de alguns exemplos de sólidos moleculares formados por moléculas que não conseguem fazer uma estrutura cristalina, ou seja, elas fazem pontes, aliás, elas fazem ligação intermolecular com outras moléculas iguais a elas, mas essas ligações não geram um formato repetitivo, não tem uma sequência repetida das ligações. Então a gente diz que isso é um sólido amorfo. E aí aqui a gente tem exemplo, por exemplo, manteiga, as margarinas, né? Essas graxas, a borracha, por exemplo, né? Tudo isso são exemplos, acho que o carvão também, quando a gente queima, tu queima madeira, é uma combustão incompleta, o sólido, aquele resíduo lá, o carvão vegetal, é também amorfo, não tem um formato repetitivo, né? Então, esses aqui são exemplos de sólidos moleculares, tá? Aqui, ó, o que eu quero deixar aqui bem frisado na cabeça de vocês, é que a gente está estudando sólidos moleculares, é moléculas se ligando com moléculas. Então, quando tu pensar que molécula se liga com molécula, elas só se ligam de que jeito? Em ligações intermoleculares, que é aquelas que a gente já estudou antes, tá? Então é isso, feito? Então agora no próximo vídeo a gente vai estudar a segunda possibilidade de formar um sólido.